A atração verdadeira não nasce de mensagens perfeitas, frases ensaiadas ou jogos mentais. A atração nasce de força, de calma, de controle, de presença. Quando um homem domina a si mesmo, ele passa a dominar a própria energia, e essa energia cria uma conexão que nenhuma mulher ignora. Hoje, você vai aprender exatamente como conquistar isso. Antes de continuar, comente a palavra respeito. Existe um erro que quase todos os homens cometem. Eles tentam conquistar uma mulher usando tudo menos aquilo que realmente importa. Tentam atenção exagerada, tentam mensagens constantes, tentam aprovação, tentam insistir. Quanto mais tentam, mais perdem valor. E não percebem que estão se sabotando, porque a raiz da atração feminina não está na performance, mas na postura. Não está no esforço desesperado, mas no tipo de homem que você se torna. Mulheres não se apaixonam por falas bonitas. Elas se apaixonam por masculinidade bem alinhada. E é aí que entra o estoicismo. Ele não te transforma em alguém frio, distante ou inacessível. Ele te transforma em alguém que não se perde em emoções impulsivas, que não se molda para agradar, que não vive buscando validação. Um homem que tem domínio sobre si mesmo passa confiança. E confiança é um dos gatilhos mais fortes da atração profunda. Imagine dois homens conversando com a mesma mulher. Um está nervoso, buscando impressionar, falando rápido, tentando conquistar a aprovação com cada gesto. O outro está calmo, presente, observando, sem pressa. Qual deles ela vai notar primeiro? Não é sobre aparência, é sobre energia. Outro erro comum é acreditar que paixão nasce de demonstração constante. Só que demonstração excessiva vira necessidade, e necessidade destrói a atração. O homem que está sempre disponível, sempre ansioso, sempre esperando resposta, sempre correndo atrás, transmite exatamente o oposto do que deseja. Ele passa insegurança. O estoico não age assim. Ele oferece presença, não perseguição. Ele oferece interesse, não carência. Ele oferece atenção, não desespero. É essa diferença que cria impacto. Pense em um exemplo real. Você manda uma mensagem e ela demora a responder. O homem impulsivo já imagina 1000 coisas. Já responde com irritação, já cobra, já se descontrola emocionalmente. O homem estoico continua vivendo, continua no eixo, continua fazendo o que tem que fazer. Ele não reage ao tempo da outra pessoa. Ele não perde energia. Ele não entrega poder. Esse tipo de estabilidade é raro e, exatamente por ser raro, se torna altamente atraente. Mulheres sentem quando um homem não se abala. E isso provoca algo profundo nelas. Segurança emocional. Outro ponto importante. Mulheres não se apaixonam pelo que você promete, mas pelo que você representa. Se você vive uma vida caótica, sem propósito, sem rotina, sem foco, sem ambição, nenhuma técnica externa vai funcionar. Agora, se você tem direção, se você cultiva disciplina, se sente confortável consigo mesmo, se atua com firmeza, se sabe dizer não, se mantém fiel aos seus próprios valores, sua presença muda, sua voz muda, seu olhar muda, sua postura muda. Você passa a despertar algo que nenhuma frase decorada jamais despertaria. A solução estoica é clara. Antes de tentar conquistar qualquer mulher, você conquista a si mesmo. Isso significa trabalhar seu silêncio, sua respiração, seu foco, sua disciplina, sua energia. Significa aprender a agir com calma quando todos agem com desespero. Significa ser a âncora em um mundo onde a maioria é onda. Essa solidez te torna memorável. Enquanto o homem comum tenta se encaixar no que ela deseja, o homem estoico se estabelece como alguém que ela naturalmente admira. Antes de seguirmos, reflita. Você está tentando conquistar mulheres? Ou está tentando se tornar o tipo de homem que naturalmente atrai as mulheres que deseja? Essa pergunta define tudo.
Quando você muda a si mesmo, o resto muda junto. Atração não é esforço, é consequência. Agora que o fundamento está estabelecido, vamos entrar no primeiro hábito, a presença masculina que hipnotiza. Existe uma força silenciosa que poucas pessoas no mundo conseguem resistir. A presença masculina verdadeira. Não estou falando de aparência, altura, roupa ou músculos. Estou falando de algo muito mais profundo. O tipo de presença que faz uma mulher parar, observar e sentir algo que ela não consegue explicar. O primeiro hábito para que qualquer mulher se apaixone por você é desenvolver essa presença que hipnotiza. E o erro mais comum dos homens é exatamente o oposto. Eles vivem ausentes, desconectados, ansiosos, distraídos. A ausência destrói a atração. A presença a cria. A maioria dos homens não percebe que, quando está com uma mulher, sua mente está em 1000 lugares ao mesmo tempo. Pensando no que dizer, no que ela está pensando, se está indo bem, se deveria agir diferente. Essa confusão interna vaza para o corpo. Postura insegura, olhar perdido, fala acelerada. Uma mulher percebe isso imediatamente. O homem que não está presente transmite instabilidade. E instabilidade nunca desperta paixão. Agora, quando um homem está totalmente ali, firme, atento, focado, ele cria um campo ao redor que muda tudo. Considere uma cena simples. Vocês estão conversando. O homem comum olha o celular, mexe os pés, interrompe a si mesmo, perde o fio da história, tenta impressionar com frases aleatórias. Já o homem presente olha nos olhos sem esforço, escuta com real atenção, responde com calma, não se apressa, não tenta controlar o ritmo. Essa presença cria algo poderoso, ela faz a mulher se sentir vista. E quando uma mulher se sente profundamente vista, ela naturalmente se aproxima. Não porque você está tentando conquistá-la, mas porque você está oferecendo algo que é raro hoje. Atenção de verdade. O erro mais destrutivo é confundir presença com intensidade exagerada. Muitos homens, tentando parecer confiantes, exageram no olhar, forçam uma postura rígida, tentam parecer dominantes. Isso só cria desconforto. Presença não é agressividade. Presença é calma, é eixo. É respirar fundo enquanto tudo ao redor tenta te puxar para o caos. Quando você está ancorado em si mesmo, sua linguagem corporal se organiza, sua voz baixa, seu olhar estabiliza, seu corpo comunica força de forma natural. Imagine agora você em um encontro. O homem ansioso quer impressionar, fala demais, ri demais, tenta provar valor. O homem presente apenas existe ali, com tranquilidade. Ele não tenta controlar o resultado. Ele vive o momento. E por viver o momento, cria uma energia magnética. Mulheres são altamente sensíveis a isso. Elas sentem quando um homem está realmente ali. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente conectado. Isso desperta algo profundo, confiança, places, curiosidade, pazes, segurança. Uma combinação que a maioria dos homens nunca consegue oferecer. Uma prática estoica poderosa para desenvolver presença é controlar sua respiração e seu corpo. Quando você entra em um ambiente, não apresse o passo. Caminhe com intenção. Não precisa olhar diretamente para tudo. Apenas se mova com consciência. Ao conversar, deixe a outra pessoa terminar antes de responder. Pausas criam impacto. Elas mostram que você não está reagindo, está escolhendo. Quando alguém fala com você, foque totalmente nela. Por alguns segundos, nada mais importa. Essa habilidade, quando treinada, muda completamente sua energia. Outro ponto importante. Presença não é apenas para quando você está com uma mulher. É para a vida inteira. Quando você treina presença sozinho, ao treinar, ler, trabalhar, caminhar, sua mente aprende a não se dispersar. E essa disciplina interna aparece automaticamente quando você está com alguém que deseja. O homem presente inspira confiança.
Ele não parece perdido, ele não parece ansioso, ele não parece desesperado, ele parece no controle. E controle é altamente atraente. A pergunta que você deve levar daqui é simples. Você é um homem que transmite atenção ou distração? Você vive aqui ou vive dentro da própria ansiedade? Mulheres percebem essa diferença antes mesmo de você dizer uma palavra. E quando você se torna aquele homem que está de fato presente, não existe esforço. Elas sentem, elas se aproximam, elas se conectam. Agora que você entendeu o poder da presença hipnótica, vamos avançar para um hábito ainda mais transformador. Deixar de correr atrás e aprender a atrair naturalmente. O segundo hábito estoico que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você é compreender de uma vez por todas que o homem que corre atrás perde valor, enquanto o homem que atrai naturalmente se torna irresistível. E aqui está um dos maiores erros dos homens modernos. Eles confundem interesse com perseguição. Confundem iniciativa com desespero. Confundem conexão com necessidade. E quando isso acontece, toda a energia masculina se desfaz diante dos olhos de uma mulher. A perseguição revela falta de eixo. Quando um homem sente que precisa conquistar aprovação o tempo todo, ele envia uma mensagem silenciosa. Eu preciso de você para me sentir suficiente. E nenhuma mulher se apaixona por alguém que coloca sua própria validação nas mãos dela. Já o estoico entende algo essencial. A energia masculina não busca desesperadamente, ela vive seu caminho. E por viver seu caminho, atrai quem deve estar ali. Parece simples, mas essa é uma das forças mais sedutoras que existem. Veja um exemplo comum. Uma mulher responde devagar. O homem inseguro lê isso como rejeição e imediatamente começa a mandar mais mensagens, cobrar atenção, tentar compensar. Sem perceber, ele passa a mensagem de que está à disposição demais. Ele mostra que a vida dele gira em torno do ritmo dela. Isso mata a atração. O homem estoico age de forma completamente oposta. Ele continua vivendo, trabalhando, crescendo, cuidando de si. Ele não se abala. Ele não muda seu ritmo para se ajustar ao ritmo dela. E justamente por isso, ele se torna mais atraente. Outro erro grave é o homem que muda sua personalidade para agradar. Ele finge gostos, cria opiniões que não tem, tenta ser alguém que não é, só para ganhar pontos. Esse comportamento revela insegurança profunda. É impossível ser atraente sendo uma cópia do que você acha que ela quer. O estoico nunca faz isso. Ele é quem é. Se ela gosta, ótimo. Se não gosta, ele segue sua vida. Esse desapego não é arrogância, é maturidade. E maturidade é um imã poderoso para mulheres. Pense em outro exemplo. Encontros. O homem desesperado tenta comprar a atenção dela com gestos exagerados, promessas, frases prontas. Ele está tentando vender uma imagem. O homem que atrai naturalmente não se vende. Ele se mostra, ele não tenta impressionar. Ele apenas deixa que quem ele é fale mais alto. Ele sabe que seu valor está na vida que constrói, não na performance de um jantar. A verdadeira atração surge quando uma mulher percebe que você é um homem que não depende dela emocionalmente. Você a quer, mas não precisa dela. Você se importa, mas não se perde. Você se conecta, mas não se anula. Esse equilíbrio cria uma tensão saudável. Uma sensação de que ela precisa conquistar um espaço na sua vida, e não o contrário. Isso desperta o impulso natural feminino de investir na conexão. Outro ponto poderoso. O homem que atrai naturalmente não teme a perda. Ele sabe que o que é dele permanece e o que não é se afasta. Isso o torna emocionalmente estável, menos reativo, mais centrado. E essa estabilidade é extremamente sedutora. Uma mulher sente quando um homem não está em disputa interna, quando ele não vive atrás de migalhas emocionais. Ele transmite serenidade, direção
e autossuficiência. A prática estoica aqui é clara. Construa uma vida que você ame, independentemente de qualquer relacionamento. Preencha seu tempo com propósito, não com expectativa. Quanto mais cheio é seu mundo interno, menos espaço existe para desespero emocional. E quanto menos desespero existe, mais atração você gera. Porque você se torna o tipo de homem que ela admira, não o tipo que ela tolera. A pergunta que fica é: você está tentando conquistar mulheres ou está se tornando o homem que naturalmente desperta interesse nelas? Essa diferença define tudo. Um corre atrás, o outro atrai. E o que atrai nunca fica sem opções, porque sua energia fala mais alto que qualquer palavra. Agora que você entendeu esse princípio, vamos entrar em outro hábito poderoso: o silêncio que cria conexão e desejo. O terceiro hábito estoico que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você é dominar o silêncio. Não um silêncio frio, distante ou arrogante, mas um silêncio consciente, firme, que comunica algo que palavras jamais conseguiriam transmitir. O erro mais comum dos homens é achar que precisam falar muito para manter o interesse de uma mulher. Tentam preencher todo o espaço, explicar demais, impressionar com histórias, opiniões e comentários intermináveis. Mas quanto mais falam, mais perdem a magia da presença. O silêncio estratégico não afasta, ele aproxima. A maioria dos homens fala por nervosismo. Eles preenchem o ar porque têm medo do vazio. O medo do silêncio revela insegurança, ansiedade, necessidade de aceitação. E toda mulher percebe isso instantaneamente. Já o homem estoico é diferente. Ele não corre para preencher espaços. Ele permite que eles existam. Ele respira. Ele observa. Ele escuta. Esse tipo de comunicação silenciosa transmite força emocional, transmite autocontrole, transmite maturidade. Uma mulher sente, mesmo inconscientemente, que está diante de um homem que não se perde em si mesmo, nem no mundo ao redor. Considere uma situação comum. Você está conversando com ela e surge uma pausa natural. O homem inseguro entra em pânico e tenta preenchê-la imediatamente. Já o homem estoico mantém o ritmo, mantém o olhar tranquilo, mantém a respiração estável. Ele não força nada. Ele existe ali com calma. Essa calma cria uma tensão boa, um tipo de magnetismo sutil. Mulheres são extremamente sensíveis ao ritmo emocional de um homem, e o silêncio consciente transmite equilíbrio, uma qualidade rara e extremamente atraente. Outro erro comum é o homem que tenta provar que é interessante. Ele fala demais sobre si mesmo, exagera conquistas, tenta mostrar valor através de palavras. Mas mostrar valor não é o mesmo que ter valor. O silêncio estratégico dá espaço para que ela sinta quem você é, sem esforço, sem apresentações teatrais, sem autopromoção. Quando você fala menos, cada palavra passa a valer mais, cada frase soa mais verdadeira, cada gesto ganha impacto. O silêncio cria significado. Veja um exemplo claro: encontros. O homem ansioso domina a conversa, faz perguntas em sequência, tenta conduzir tudo. Ele está tentando controlar o clima. O homem estoico conduz de outra forma, com pausas, com presença, com observação. Ele deixa espaço para que ela participe da interação. O silêncio cria um ambiente onde ela pode falar mais, se expressar mais, revelar mais. E isso faz com que ela sinta que está sendo realmente ouvida. Ser ouvida é uma das formas mais profundas de conexão feminina. Outro ponto poderoso: o silêncio cria mistério. Não um mistério infantil, mas um mistério masculino natural. O tipo que faz uma mulher querer saber mais, querer entender mais, querer se aproximar para descobrir o que existe por trás daquela calma. Quando você não entrega tudo imediatamente, você cria camadas.
e camadas despertam interesse. A atração cresce no espaço entre o que você mostra e o que ainda não revelou. A prática estoica aqui é simples, porém transformadora. Fale menos e observe mais. Quando ela terminar de falar, faça uma pausa antes de responder. Essa pausa comunica que você ouviu, processou e escolheu a resposta, e não que está reagindo automaticamente. Use frases mais objetivas e menos justificativas. Pergunte mais, interrompa menos e, principalmente, mantenha sua energia estável dentro do silêncio. Não permita que a ausência de palavras gere ansiedade dentro de você. Torne-se confortável no vazio. Quando um homem se sente confortável com o silêncio, ele se torna automaticamente mais atraente, porque o silêncio não é ausência, é presença, é densidade emocional, é domínio interno, e tanto homens quanto mulheres, mas especialmente as mulheres, sentem isso de forma imediata. Agora que você compreendeu o poder do silêncio consciente, vamos avançar para um dos hábitos mais sedutores de todos: o autocontrole emocional que desperta desejo e admiração. O quarto hábito estoico, que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você, é o autocontrole emocional. Não aquela frieza artificial que muitos homens tentam forçar, mas o domínio verdadeiro das próprias reações, impulsos e sentimentos. E aqui está uma verdade dura. Nada é mais atraente para uma mulher do que um homem que não é guiado pelas emoções, mas pela consciência. O erro mais comum dos homens é o oposto disso. Eles reagem demais, explodem com facilidade, se desequilibram diante de estímulos pequenos e deixam claro que qualquer coisa consegue tirá-los do eixo. Isso destrói a atração instantaneamente. Quando uma mulher percebe que um homem se descontrola facilmente, com ciúmes, irritações, cobranças, ansiedade, insegurança, algo dentro dela se fecha, porque esse padrão revela instabilidade interna. E instabilidade emocional é percebida como risco. Mulheres não se conectam profundamente com homens que não conseguem se governar. Elas podem até sentir atração física momentânea, mas não se apaixonam de verdade, porque a paixão profunda nasce da sensação de segurança, firmeza e constância. E isso só existe em um homem que domina suas emoções. Pense no homem que perde a cabeça por qualquer atraso de mensagem. Ele já cria interpretações, já manda indiretas, já cobra, já demonstra medo de perder. Essa reação não desperta amor, desperta afastamento. Agora observe o homem estoico. Ela demora a responder, mas a rotina dele continua. Ele não cria filmes mentais. Ele não reage impulsivamente. Ele não coloca entrega emocional nas mãos de outra pessoa. Esse controle sutil passa uma mensagem poderosa. Eu sou meu próprio centro. Nada externo determina o meu estado. Esse tipo de estabilidade mexe profundamente com uma mulher, porque transmite algo raro: maturidade masculina. Outro erro é usar a emoção como pressão. Alguns homens tentam provar que gostam demais, exageram em demonstrações, dramatizam situações simples, criam tumulto emocional achando que isso mostra profundidade. Mostra sim, mas profundidade infantil. O estoico não faz tempestade. Ele não cria drama. Ele sente, mas não se perde no que sente. Ele fala quando faz sentido, não quando está dominado pelo impulso. Ele sabe que qualquer emoção intensa passa e que decisões tomadas no calor do momento quase sempre são erros. Considere uma situação comum: discussões. O homem inseguro eleva o tom, acelera a fala, tenta vencer a conversa, tenta impor uma verdade pelo barulho. Ele perde controle. O homem estoico faz o oposto. Ele baixa o tom, respira, escuta, usa pausas, escolhe palavras em vez de jogá-las como flechas. Ele não se desmancha emocionalmente. Essa postura desmonta qualquer tensão, transforma o ambiente e cria algo extremamente sedutor.
a sensação de que ela está diante de um homem emocionalmente preparado para a vida. Outro ponto poderoso: o autocontrole não significa ser imune a emoções. Significa ser maior do que elas. O homem que domina isso é mais agradável, mais estável, mais lúcido. E isso faz com que ela confie nele. Confiança é o terreno onde a atração profunda floresce. Quando uma mulher sente que pode ser quem é, sem que você desmorone, sem que você se intoxique de ciúmes, sem que você se perca, ela naturalmente se abre. Ela relaxa, ela se aproxima. Autocontrole masculino permite vulnerabilidade feminina. E essa dinâmica é uma das bases mais fortes da paixão. Uma prática estoica simples para desenvolver esse hábito é identificar o momento exato em que uma emoção surge. Em vez de reagir, observe, sinta a onda chegando, reconheça o impulso e escolha não segui-lo. Essa pausa de poucos segundos te coloca de volta no comando. Você deixa de ser escravo da emoção e passa a ser o líder do próprio comportamento. E esse comportamento é o que constrói a imagem de um homem que nada derruba. Quando você se torna esse tipo de homem, que sente, mas não desaba, que reage, mas não perde o norte, que escuta, mas não se descontrola, você se torna emocionalmente raro. E tudo que é raro é irresistível. Agora que você entendeu essa força interna, vamos seguir para o próximo hábito. Construir um valor próprio que nenhuma mulher consegue ignorar. O quinto hábito estoico, que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você, é construir um valor interno tão sólido que nenhuma mulher consiga ignorar. A maioria dos homens tenta gerar atração com atitudes externas, mensagens, frases, presentes, intensidade, demonstrações. Mas nada disso funciona a longo prazo se o homem não tiver substância verdadeira. O erro mais comum é achar que paixão nasce do que você oferece a ela. Paixão nasce do que você representa. Representar algo forte, estável e valioso exige construir uma vida que inspire, e não apenas uma imagem que impressione. O homem sem valor interno vive em busca de validação. Ele quer que as mulheres vejam algo nele que nem ele mesmo acredita existir. Ele tenta parecer mais disciplinado do que é, mais bem-sucedido do que realmente é, mais confiante do que se sente. Essa tentativa de compensação é percebida facilmente. Uma mulher sente quando o homem está atuando em vez de vivendo sua verdade. E isso mata a atração. O valor interno não é construído para impressionar alguém. Ele é construído para que você se respeite antes de pedir respeito de qualquer pessoa. O estoico entende algo fundamental. Valor não é algo que você mostra, é algo que você se torna. É rotina, é propósito, é direção de vida, é clareza, é precisão, é estabilidade. Quando um homem vive com metas, quando acorda com foco, quando investe em si mesmo, quando evolui silenciosamente, quando melhora sua mente e seu corpo, quando cumpre o que promete, ele adquire uma presença que não pode ser fabricada. Sua energia muda, seu olhar muda, sua postura muda. O mundo sente, as mulheres sentem. Considere um exemplo simples. 2 homens com a mesma aparência física. O primeiro vive de improviso, sem disciplina, sem objetivos. O segundo acorda cedo, treina, estuda, trabalha, planeja, avança. Mesmo sem dizer nada, o segundo tem uma aura mais forte. A paixão de uma mulher cresce quando ela percebe que está diante de um homem que está indo para algum lugar, e não de alguém que está perdido esperando que o amor dê sentido à sua vida. Amor não salva homem algum. Propósito salva. Rotina salva. Direção salva. Outro erro destrutivo é o homem que abandona a própria evolução assim que começa a falar com uma mulher. Ele diminui treinamentos, perde foco no trabalho, descuida da aparência, esquece metas, altera a rotina para estar disponível.
Ele entrega a mensagem silenciosa de que sua vida não é prioridade. E se sua vida não é prioridade para você, por que seria para alguém? O estoico nunca faz isso. Ele mantém sua direção mesmo quando está conhecendo alguém. Ele não perde o eixo. Ele não abandona sua construção. Ele não sacrifica a si mesmo para agradar outra pessoa. Isso transmite algo irresistível: consistência. Outro ponto crucial: mulheres não se apaixonam por homens que querem ser escolhidos. Elas se apaixonam por homens que escolhem a si mesmos primeiro. Quando você investe em seu corpo, sua mente, sua carreira, sua espiritualidade, sua estabilidade, não para impressionar, mas porque isso é quem você é, você se torna magnético. O valor interno cria uma presença que diz: eu sou inteiro, eu me basto, e se eu te quero na minha vida, é porque você soma, não porque você preenche um vazio. A prática estoica aqui é clara. Você deve se tornar a prioridade do seu próprio mundo. Desenvolver rotina, melhorar sua saúde, estudar, crescer financeiramente, ter hobbies, cultivar disciplina. Isso não só melhora sua vida, como eleva sua energia a um nível que poucas pessoas atingem. Mulheres sentem quando um homem é sólido e sentem quando ele é frágil. A fragilidade pode gerar compaixão, mas nunca paixão. A solidez, sim, desperta desejo. Quando você constrói valor interno, você deixa de competir, deixa de correr atrás, deixa de implorar. Você vive. E viver bem, com propósito, com força e com equilíbrio, é uma das formas mais poderosas de fazer uma mulher se apaixonar por você. Agora que você entendeu esse ponto, vamos para o próximo hábito: a imprevisibilidade elegante que mantém o interesse vivo sem perder a estabilidade masculina. O sexto hábito estoico que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você é a imprevisibilidade elegante, uma combinação rara entre estabilidade e surpresa, firmeza e espontaneidade, constância e mistério. Muitos homens confundem ser confiável com ser previsível. Confundem ser estável com ser monótono. Confundem ser seguro com ser entediante. E esse é um dos erros mais letais na hora de manter uma mulher emocionalmente conectada. A previsibilidade absoluta mata o encanto, mas a imprevisibilidade descontrolada mata a confiança. O poder está no equilíbrio. O homem comum, quando gosta de uma mulher, entra num ciclo de repetição. Ele manda as mesmas mensagens, age sempre do mesmo jeito, responde nos mesmos horários, fala sobre os mesmos assuntos, vive as mesmas rotinas. Ele se torna um livro aberto logo no primeiro capítulo. Isso elimina o fator surpresa. E o fator surpresa, quando equilibrado com maturidade, é um dos motores mais fortes da atração. Não é sobre ser misterioso artificialmente. É sobre não entregar tudo de uma vez. É sobre deixar espaço para que ela tenha curiosidade. Curiosidade é uma das chamas que mantém a paixão acesa. Por outro lado, existe o erro contrário. Homens que tentam ser imprevisíveis sendo instáveis. Mudam drasticamente de humor, somem sem motivo, agem como se não se importassem, criam jogos emocionais. Isso não é imprevisibilidade elegante, é imaturidade. O estoico jamais age assim. Ele não brinca com a mente de ninguém. Ele não usa silêncio como punição. Ele não cria caos para provocar reação. A imprevisibilidade estoica é muito mais refinada. Ela nasce do fato de que você tem uma vida rica, cheia, interessante, que não gira ao redor de ninguém. O que a mulher sente não é instabilidade, mas novidade. Veja um exemplo real. Todo mundo sabe que o homem desesperado responde imediatamente a qualquer mensagem. Já o homem estoico pode responder rápido ou pode responder depois. Não por estratégia, mas porque ele está vivendo sua vida. Às vezes, ele está treinando ou estudando ou focado em algum objetivo. Ele não muda seu ritmo para se adaptar ao dela. Ele mantém seu eixo. Isso, para uma mulher, é extremamente interessante.
Ela percebe que aquele homem tem uma vida acontecendo, e isso é magnético. Outro ponto importante: a imprevisibilidade elegante aparece quando você surpreende com gestos pequenos, não com exageros. É quando você muda o tom da conversa de forma natural. É quando você sugere algo inesperado, mas coerente. É quando você traz novas perspectivas, novos assuntos, novas histórias, novos olhares sobre o mundo. O homem previsível repete padrões. O homem estoico expande horizontes. Ele cria momentos inesperados, não para impressionar, mas porque sua mente é viva, ativa, curiosa. Considere também a forma como você se apresenta. O homem comum se torna previsível até na energia. Ele sempre chega com a mesma postura, o mesmo humor, o mesmo comportamento. Já o homem estoico mantém sua base firme, mas se permite ser leve em alguns momentos, intenso em outros, divertido quando faz sentido, sério quando necessário. Essa variação natural cria dinamismo. A mulher nunca sabe exatamente como será o próximo momento, mas sabe que será bom, porque você é consistente no que importa e imprevisível no que mantém a vida interessante. A prática estoica aqui é simples. Mantenha uma vida que você mesmo gostaria de acompanhar. Isso significa investir em novos projetos, cuidar do corpo, aprender coisas novas, cultivar hobbies, evoluir em áreas diferentes. Um homem que cresce se torna naturalmente imprevisível, porque cada nova versão dele traz algo novo para o mundo. E esse frescor mantém a conexão viva. Mulheres se apaixonam por homens que as inspiram, e a inspiração nasce do movimento, não da repetição. Quando você une estabilidade emocional com novidade constante, direção com leveza, força com espontaneidade, você cria a fórmula perfeita da atração profunda. Agora que essa base está clara, vamos avançar para o próximo hábito, a energia masculina que guia e conduz, um dos pilares mais magnéticos para qualquer mulher. O sétimo hábito estoico que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você é desenvolver a energia masculina que guia e conduz. Essa é uma força silenciosa, natural, que não domina, mas direciona, não controla, mas inspira, não impõe, mas conduz com firmeza. E aqui está o maior erro dos homens modernos. Muitos confiam demais na força física e ignoram completamente a força direcional, aquela que faz uma mulher sentir que pode relaxar, confiar e se abrir emocionalmente. A verdadeira atração nasce quando ela percebe que está diante de um homem que sabe para onde está indo. O homem sem energia direcional vive reagindo. Ele espera que ela tome decisões, espere que ela conduza a conversa, espere que ela determine o ritmo, espere que ela organize os planos. Ele segue, mas nunca lidera. Isso não significa que ele seja fraco, mas passa uma mensagem silenciosa. Ele não assume responsabilidade pelo fluxo da própria vida. E isso, para a psicologia feminina, reduz a profundidade da conexão. Mulheres se conectam emocionalmente com homens que têm visão, decisão e iniciativa. Não porque elas querem submissão, mas porque querem sentir segurança emocional. Algo que só existe quando o homem sabe conduzir. Considere um exemplo simples. Escolher um lugar para sair. O homem indeciso diz: "Não sei, você que decide." Ele acha que está sendo gentil, mas está passando insegurança. O homem estoico pensa, avalia e diz: "Vamos em tal lugar às 8, você vai gostar." Isso não é autoritarismo, é direção. Ele toma a frente sem apagar o brilho dela. Ele conduz sem desrespeitar. Essa energia cria uma sensação poderosa, estabilidade. E estabilidade é uma das maiores fontes de atração profunda. Outro erro comum é o homem que tenta liderar com agressividade. Ele confunde direção com dominação, opinião com imposição, firmeza com rigidez. Isso gera desconforto e afastamento. O estoico lidera de outra forma. Ele propõe,
Ele convida, ele conduz com calma e convicção. Seu tom é baixo, sua postura é firme, suas decisões são claras. Ele não precisa levantar a voz, porque sua energia já comunica liderança. Uma mulher sente quando está com um homem que carrega o peso da própria vida com maturidade, e isso desperta admiração, não resistência. A energia masculina que guia também se mostra nas pequenas coisas. É quando você abre espaço para ela se expressar, mas também sabe encerrar conversas que não levam a nada. É quando você escuta com profundidade e responde com clareza. É quando você identifica tensões e as neutraliza com calma. É quando você propõe soluções ao invés de reclamar. O homem que conduz a si mesmo conduz naturalmente tudo ao seu redor. Não por força, mas por ordem interna. Pense em relacionamentos desgastados. O homem sem eixo reage à indignação dela com mais indignação. Reage ao choro com descontrole. Reage ao problema com vitimismo. Isso destrói a paixão. Já o homem com energia masculina estável baixa o tom, respira, organiza a situação em blocos e conduz para uma solução. Vamos resolver isso juntos, mas com calma. Me explica com clareza. Essa postura acalma qualquer caos emocional. A mulher sente que não precisa lutar para ser entendida. Ela pode relaxar. E relaxar emocionalmente ao lado de um homem é um dos maiores gatilhos de paixão profunda. Outro ponto poderoso: a energia masculina que conduz vem do domínio da própria vida. Se você não comanda sua rotina, sua disciplina, seu dinheiro, seu corpo, suas decisões, você não consegue comandar a energia de um relacionamento. A liderança começa dentro. Não existe atração profunda sem governança interna. Mulheres percebem quase intuitivamente quando um homem está no controle de si e quando está perdido tentando parecer no controle. A diferença é gritante. A prática estoica aqui é objetiva. Tome decisões. Diga o que você quer. Trace caminhos. Sugira soluções. Proponha direções. Não espere o mundo te guiar. O homem que não toma iniciativa cede seu papel interno. O homem que guia traz ordem ao caos. E ordem é uma das linguagens mais poderosas da atração feminina. Quando você se torna esse homem que conduz com calma, clareza e convicção, você se torna inesquecível. Agora que esse pilar está estabelecido, vamos avançar para o 8º hábito: o desapego maduro, uma das forças mais magnéticas da personalidade masculina. O 8º hábito estoico que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você é o desapego maduro. A capacidade rara de desejar alguém sem depender dela, de amar sem se perder, de se conectar sem se anular. Esse é um dos pilares mais poderosos da atração profunda, porque coloca você em uma posição emocional de equilíbrio, força e liberdade. O homem que não domina o desapego se torna refém dos próprios sentimentos e acaba transmitindo exatamente aquilo que destrói a paixão: necessidade. E nada é menos atraente para uma mulher do que um homem que precisa dela para se sentir completo. A maioria dos homens não entende esse princípio. Confundem carinho com dependência. Confundem atenção com submissão emocional. Confundem conexão com apego descontrolado. O erro mais comum é acreditar que quanto mais você demonstra que precisa dela, mais ela se sentirá valorizada. Mas o efeito é exatamente o contrário. Quando você se prende demais a uma mulher, você entrega a mensagem silenciosa: minha felicidade depende de você. E enquanto algumas podem se sentir importantes no início, no fundo, isso gera desconforto, porque a responsabilidade emocional é grande demais. Mulheres se apaixonam por homens que as escolhem, não por homens que precisam delas para sobreviver. O homem estoico entende que amar alguém não significa colocar sua própria vida em segundo plano. Ele deseja, mas não se perde. Ele investe, mas não implora. Ele se entrega, mas não se abandona.
Ele deixa claro que ela é importante, mas que sua vida, seus objetivos e seu propósito continuam sendo prioridade. Esse equilíbrio cria algo extremamente sedutor. Escolha verdadeira. A mulher sente que ele está com ela porque quer, não porque precisa preencher um vazio interno. E essa liberdade emocional desperta um tipo de paixão que cresce de forma natural. Considere um exemplo clássico. Ela se distancia um pouco. O homem inseguro entra em desespero. Questiona, cobra, insiste, manda várias mensagens, tenta segurar a relação com força. Isso só empurra ela ainda mais para longe. O homem com desapego maduro recebe o distanciamento com tranquilidade. Ele observa, segue sua rotina, continua vivendo. Se for algo que precisa ser conversado, ele conversa. Mas ele não se desestabiliza. Ele não vive com medo da perda. Ele entende que pessoas que querem ficar, ficam. E essa confiança silenciosa cria impacto. Outro erro comum é o homem que sacrifica sua vida para manter alguém perto. Ele para de treinar, para de investir na própria carreira, abandona hobbies, deixa de lado sua evolução. Ele acredita que mostrar prioridade absoluta vai fazer com que ela retribua. Mas não faz. Porque quando você abandona sua própria vida para viver a dela, você perde o eixo. E quando perde o eixo, perde exatamente o que despertou a atração inicial. O estoico jamais abandona sua rota. Ele compartilha o caminho, mas não entrega o próprio mapa. Ele mantém-se firme no propósito, e isso é profundamente atraente. Outro ponto importante: desapego não é frieza. Muita gente confunde as coisas. Frieza é fuga emocional. Desapego é equilíbrio emocional. Frieza afasta. Desapego aproxima. Porque remove pressão, remove necessidade, remove medo. Quando uma mulher percebe que o homem ao lado dela não está desesperado para ser aceito, mas também não é indiferente, ela sente segurança e liberdade ao mesmo tempo. Essa combinação é rara e extremamente poderosa. A prática estoica aqui é clara. Cultive uma vida completa independentemente de qualquer relacionamento. Tenha projetos, metas, amigos, ambições, rotinas. Mantenha seu corpo, sua mente, sua carreira em evolução contínua. Uma mulher se apaixona por um homem que já está vivendo bem, não por um homem que espera que a relação dê sentido à sua existência. Sua vida deve ser tão rica que, se ela entrar nela, será bem-vinda. Mas se não entrar, você continua inteiro. Quando você se torna esse homem que tem espaço para ela, mas não pontes de dependência, você se torna emocionalmente irresistível. Agora que esse princípio está claro, vamos seguir para o próximo hábito: a linguagem corporal masculina, a forma silenciosa, poderosa e inevitável de comunicação que conquista antes mesmo da primeira palavra. O nono hábito estoico, que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você, é dominar a linguagem corporal masculina. A comunicação silenciosa que fala antes de qualquer palavra, que transmite segurança, maturidade e intenção sem esforço. Muitos homens não percebem que, antes mesmo de abrir a boca, já disseram tudo sobre si. O erro mais comum é acreditar que atração nasce apenas do que se fala, quando na verdade nasce muito mais do que o corpo revela. Postura, ritmo, olhar, respiração, presença física. Uma mulher sente isso antes mesmo de pensar a respeito. A maioria dos homens carrega o corpo como quem carrega o peso do próprio medo. Ombros caídos, olhar fugindo, passos apressados, mãos inquietas. Tudo isso revela exatamente o oposto do que eles desejam transmitir. Revela insegurança, ansiedade e falta de centro. E nada é menos atraente do que um homem que parece desconfortável dentro da própria pele. Agora olhe para o homem estoico. Ele caminha com firmeza, não com pressa. Ele olha nos olhos sem invadir. Ele respira de forma calma, profunda. Ele ocupa espaço naturalmente,
sem exagerar. Essa energia se comunica rápido, cria impacto e desperta interesse sem necessidade de esforço. Considere um exemplo simples, um encontro casual. O homem inseguro olha para baixo, mexe no celular, se agita, fala rápido. Ele tenta compensar o desconforto interno com gestos externos. Já o homem estoico chega com postura ereta, olhar estável e movimentos controlados. Ele não tenta parecer confiante. Ele é confiante. E isso transparece no corpo. A mulher sente essa energia imediatamente. Sua postura comunica que ele está presente, centrado e confortável consigo mesmo. Essa sensação de estabilidade física gera atração emocional. Outro erro comum é exagerar na postura para tentar parecer dominante. Alguns homens tentam forçar uma linguagem corporal alfa, deixando o peito estufado, o olhar fixo demais, o rosto tenso. Isso não passa força, passa esforço, e esforço é percebido como insegurança. O estoico nunca força, ele apenas mantém o corpo alinhado com naturalidade. Ele sente o chão sob os pés, mantém a coluna firme, não se encolhe e não se impõe. Não precisa intimidar para ser respeitado. A verdadeira força não grita, ela existe. Pense também no impacto do ritmo corporal. Um homem apressado transmite ansiedade. Um homem lento demais transmite hesitação. O homem estoico encontra o ritmo ideal, calmo, intencional, seguro. Ele não reage ao ambiente, ele molda o ambiente com sua presença. Quando ele fala, fala com pausas, com clareza, com tom estável. Quando ele escuta, escuta de verdade. Quando ele se move como quem sabe exatamente o que está fazendo. Esse ritmo cria uma impressão de maturidade que poucas mulheres ignoram. Outro ponto poderoso: contato visual. Homens inseguros olham para longe, desviam o olhar rápido demais, demonstram desconforto. Homens agressivos encaram de forma exagerada, tentando impor presença. O homem estoico mantém um contato visual leve, calmo, constante. Ele olha com tranquilidade, não com intensidade artificial. Ele presta atenção de verdade. Esse olhar comunica algo profundamente sedutor. Eu estou aqui, eu te vejo, eu não estou fugindo e eu também não estou tentando te dominar. Esse equilíbrio é raro, e raridade sempre gera atração. A respiração também faz parte da linguagem corporal. O homem ansioso respira rápido, alto e regular. Isso muda a vibração do corpo inteiro. Já o homem estoico respira devagar, profundo, constante. Essa respiração estabiliza suas emoções, organiza sua postura e cria uma energia magnética. Mulheres sentem quando um homem domina a própria respiração, porque isso significa que ele domina a si mesmo. Para treinar esse hábito, pratique 3 coisas diariamente. 1. Postura alinhada. Coluna reta, queixo paralelo ao chão, ombros relaxados, porém firmes. 2. Movimentos conscientes. Nada de pressa descontrolada ou gestos ansiosos. Cada movimento deve estar conectado ao momento. 3. Olhar firme e natural. Sem fugir demais e sem forçar. Apenas presença. Quando sua linguagem corporal se alinha com sua energia interna, você cria um efeito silencioso. Torna-se impossível de ignorar. Antes mesmo de dizer seu nome, você já comunica valor, maturidade e intenção. E quando uma mulher sente isso, a conexão emocional cresce de forma inevitável. Agora que essa força silenciosa está clara, vamos avançar para o 10º hábito, aquele que sela tudo. Viver com valores firmes e inegociáveis, o que faz uma mulher não apenas se apaixonar, mas admirar você profundamente. O 10º hábito estoico, que faz qualquer mulher se apaixonar profundamente por você, é viver com valores firmes e inegociáveis. Este é, talvez, o elemento mais poderoso de todos, porque nenhuma mulher se apaixona de verdade por um homem incoerente,
instável ou sem princípios. A paixão profunda não nasce apenas da sua presença, nem da sua energia, nem da sua aparência. Ela nasce da sua consistência, daquilo que você acredita, daquilo que você sustenta, daquilo que você não abre mão. E o erro mais comum dos homens é exatamente esse. Eles traem a si mesmos para agradar alguém. O homem frágil muda de opinião dependendo da companhia. Ele diz uma coisa hoje e outra amanhã. Ele afirma que tem limites, mas os quebra quando sente medo de perder alguém. Ele promete que vai mudar, mas seu comportamento permanece o mesmo. Ele fala de valores, mas vive sem valores. E isso destrói qualquer chance de conexão profunda. Porque uma mulher pode até se atrair pelo seu corpo, pela sua energia ou pelo seu charme inicial. Mas ela só se apaixona de verdade quando percebe que você é um homem coerente. Coerência é uma das formas mais raras e sedutoras de força. O estoico, ao contrário, vive alinhado consigo mesmo. Ele sabe o que tolera e o que não tolera. Ele sabe o que acredita e o que jamais trairia. Ele sabe qual é seu caminho, mesmo quando o mundo tenta arrastá-lo para direções diferentes. Ele não se dobra para agradar, não se diminui para caber, não abandona seus princípios para conquistar alguém. Ele é firme, não rígido, mas íntegro, e a integridade cria algo que nenhuma técnica externa cria: respeito. Considere um exemplo simples. Ela testa seu limite, faz um comentário provocativo, tenta te desestabilizar ou ver até onde você cede. O homem inseguro muda completamente sua postura. Ele aceita algo que não deveria, ri do que não achou engraçado, se cala quando deveria se posicionar. Ele está tentando evitar conflito, mas evitar conflito a qualquer custo não é maturidade, é medo, e medo destrói atração. Agora observe o homem estoico. Ele escuta, sorri se fizer sentido, mas mantém seus limites intactos. Ele não muda sua essência para se encaixar. Ele se mantém firme, e essa firmeza atrai. Outro erro comum: tolerar desrespeito. Muitos homens aceitam comportamentos que os diminuem porque têm medo de perder a mulher. Aceitam frieza exagerada, grosserias, manipulações emocionais, falta de reciprocidade, incoerência. Eles confundem paciência com submissão. Mas uma mulher jamais respeita um homem que aceita menos do que merece. O estoico não reage com agressividade, mas reage com clareza. Ele não cria escândalo, não grita, não exige, apenas estabelece: assim eu não continuo. Ele fala pouco, mas comunica tudo. Esse tipo de postura faz com que ela o veja com novos olhos, porque força sem desrespeito é irresistível. Valores inegociáveis também envolvem sua rotina, sua palavra, sua disciplina. Não adianta falar que é comprometido com sua saúde e nunca treinar. Não adianta falar que é responsável e nunca cumprir prazos. Não adianta falar que é emocionalmente maduro e reagir a qualquer provocação. Valores não são discursos, são hábitos, são escolhas diárias. São comportamentos repetitivos que constroem sua imagem aos poucos. Uma mulher observa isso com muito mais atenção do que os homens imaginam. Outro ponto crucial: valores firmes criam confiança. E confiança é o terreno onde a paixão verdadeira nasce. Ela precisa sentir que você é estável, confiável, coerente. Precisa sentir que você é um homem que diz o que faz e faz o que diz. Precisa sentir que sua palavra é sólida. Quando isso acontece, ela não apenas se atrai, ela se entrega emocionalmente. Ela relaxa, ela admira, ela confia. A admiração é a forma mais profunda de amor feminino. A prática estoica aqui é direta. Identifique os 3 valores que definem quem você é e viva de acordo com eles todos os dias. Não apenas quando é fácil, especialmente quando é difícil. Quando você sustenta seus valores mesmo sob pressão, você se torna um homem raro. E tudo que é raro se torna desejável. Tudo que é raro se torna admirado.
Tudo que é raro se torna inesquecível. Com esse 10º hábito consolidado, chegamos à conclusão, o fechamento de tudo, onde amarramos a jornada e entregamos o último impulso transformador, junto com o CTA final. Ao chegar ao final desta jornada, você já percebeu uma verdade que poucos homens compreendem. Não existe fórmula mágica, frase perfeita ou truque psicológico capaz de fazer uma mulher se apaixonar por você. Atração profunda, verdadeira e duradoura nasce da transformação interna, da força silenciosa que você constrói quando decide se tornar um homem melhor, mais firme, mais consciente, mais presente. Tudo que você aprendeu aqui não é sobre manipular sentimentos, mas sobre desenvolver uma masculinidade tão sólida que o amor se torna consequência, não objetivo. Quando você cultiva a presença absoluta, as pessoas sentem sua energia antes mesmo de você falar. Quando você deixa de correr atrás e passa a atrair naturalmente, você muda a dinâmica emocional de qualquer conexão. Quando você domina o silêncio, você cria tensão, profundidade e mistério. Quando controla suas emoções, você se torna um porto seguro, não uma tempestade ambulante. Quando constrói valor interno, você vira inspiração, não peso. Quando aprende a ser imprevisível com elegância, você mantém o fogo aceso. Quando conduz com calma e clareza, você cria um ambiente onde ela pode relaxar e se conectar. Quando pratica o desapego, você tira a pressão da relação e deixa espaço para o amor florescer. Quando domina a linguagem corporal, você comunica tudo sem esforço. E quando vive com valores inegociáveis, você se torna um homem raro, e tudo que é raro é profundamente desejado. O erro da maioria é tentar conquistar sem antes se construir. É buscar amor antes de ter identidade. É procurar aprovação antes de ter eixo. Mas você não é mais esse homem. A cada hábito descrito neste roteiro, você fortaleceu suas bases internas. Você aprendeu que paixão não nasce do que você força, mas do que você se torna. E quanto mais você se torna esse homem sólido, melhor sua vida se torna, em todos os sentidos. Não apenas no amor, mas na forma como o mundo te trata, na forma como você se enxerga, na forma como caminha pelo próprio destino. Essa jornada não termina aqui. Ela começa aqui. E agora eu quero que você deixe um símbolo de compromisso consigo mesmo. Se esse vídeo abriu a sua mente, se essa mensagem tocou algo dentro de você, se você entendeu que a transformação começa internamente, então comente a palavra respeito. Isso não é apenas um comentário, é uma escolha. É uma afirmação silenciosa de que você está decidido a evoluir como homem todos os dias. E se você quiser continuar recebendo conteúdos que ampliam sua força interna, sua consciência emocional e sua capacidade de atrair relações verdadeiras, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvir isso hoje. Quanto mais homens despertarem, mais relações profundas, maduras e reais surgirão no mundo.